Continuando aqui, pessoal, com as questões de granularidade, um dos mais importantes aspectos do projeto New Data Warehouse é a granularidade dos dados, que se refere ao nível de sumarização dos elementos de detalhe disponíveis nos dados. Quanto mais detalhes existirem, mais baixo será o nível de granularidade. Pessoal, praticamente essa questão da ESAF, ela citou o que o Felipe Machado disse no livro dele. Então, aqui nós vemos nitidamente a questão do inversamente proporcional. Quanto mais detalhes existirem, mais baixo será o nível de sumarização. Perfeito? Questão correta. Uma das operações básicas de OLAP é denominada drill down e ocorre quando se eleva o nível de detalhamento da informação. Com isso, o nível de granularidade é reduzido. A operação inversa, denominada drill alguma coisa que eu não sei pronunciar direito, ocorre quando o usuário diminui o nível de detalhamento. Bom, novamente vamos colocar a nossa dica em prática. Se eu elevo o nível de detalhamento da informação, eu vou reduzir o nível de sumarização. Perfeito. Agora vamos confrontar com a operação que a questão citou. Drill down. Beleza. Drill down eleva o nível de detalhamento e se eu elevo o nível de detalhamento, eu vou diminuir o nível de sumarização. Ok. A operação inversa, a operação inversa não é esse que está citado na questão. A operação inversa dele é roll-up ou drill-up. Ocorre quando o usuário diminui o nível de detalhamento, consequentemente aumenta o nível de sumarização. Perfeito? Ao explorar um Data Warehouse por meio de uma ferramenta OLAP, o analista pode executar as operações de drill down e drill up, que, respectivamente, aumentam e reduzem o nível de granularidade dos dados. Vamos pensar o seguinte, vamos botar a cabeça para pensar. Se eu faço drill down, eu vou aumentar o que? O nível de detalhamento. Se eu aumento o nível de detalhamento, eu vou reduzir o nível de sumarização. Se eu faço um drill up, eu vou aumentar o nível de sumarização e eu vou reduzir o nível de detalhamento. Se a questão colocou respectivamente, então o drill down ele não aumenta o nível de sumarização, ele diminui, ele reduz o nível de sumarização. E o drill up, ele não reduz o nível de sumarização, ele aumenta o nível de sumarização. Galera, a questão está no papo, não é isso? Não, o CESP deu como certo, deu o gabarito como certo. Nesse caso, ele foi um trollador, né? Porque, como nós sabemos, drill down reduz o nível de sumarização. Drill up aumenta o nível de sumarização. Porra, CESP, tem hora que é foda mesmo, mas, pessoal, foi a única questão de várias que eu trouxe aqui para vocês que o CESP, que uma banca, se confundiu. Essa aqui foi uma questão de exceção. O restante tá tudo ok. É aquela questão do investimento proporcional e aquela questão do drill down, ele vai reduzir o nível de sumarização e o drill up ele vai aumentar o nível de sumarização. Não tem o que discutir, é isso e acabou. Ferramentas do tipo OLAP são utilizadas para extrair dados e realizar análise ad hoc na área de Business Intelligence. Elas permitem, entre outras operações, executar o drill down, que é o aumento da granularidade dos dados, o slice and dice, que permite executar operações de projeção nas dimensões, e o pivoteamento, que permite realizar rotação, tabulação transversal do cubo. Bom, nós sabemos que o drill down ele não vai aumentar o nível de sumarização, ele vai diminuir o nível de sumarização. Por quê? Porque ele aumenta o nível de detalhamento. Então a questão está errada por causa disso. Não vou entrar no mérito também da operação Slice and Dice, porque, segundo o que eu sei, que eu andei pesquisando,
com o Slice and Dice, você vai executar operações de seleção e projeção nas dimensões. Com o Slice, você faz uma seleção, é como se fosse uma cláusula where. E o Dice é como se fosse uma projeção, um select de dimensões. Isso aí vai ser um motivo para um próximo vídeo de dicas, né, sobre operações OLAP. Por enquanto, vamos ficar somente na questão do roll-up, drill down, e a questão da granularidade, que é o foco da nossa apresentação. O procedimento de drill down ocorre quando o usuário diminui o nível de detalhamento da informação, diminuindo consequentemente a granularidade. Bom, lendo de acordo com o que eu ensinei, o procedimento de drill down ocorre quando o usuário diminui o nível de detalhe da informação, diminuindo consequentemente a sumarização. Aqui, pessoal, o examinador colocou que tanto o nível de detalhe quanto o nível de sumarização são diretamente proporcionais, ou seja, se eu diminuir um, eu diminuo o outro. E não é. Nós já aprendemos aqui que são inversamente proporcionais. E é isso que ocorre. Quando você faz um drill down, você não vai diminuir o nível de detalhe, você vai aumentar o nível de detalhe. Consequentemente, você vai diminuir a sumarização. Perfeito? Esse é o erro da questão. Quanto ao nível de granularidade dos dados do Data Warehouse, é correto afirmar que quanto maior for o nível de detalhe, mais alto será o nível de granularidade dos dados e maior será a possibilidade de o sistema responder a qualquer consulta. Bom, vamos ler de acordo com nossa dica. Quanto ao nível de granularidade dos dados do Data Warehouse, é correto afirmar que quanto maior for o nível de detalhe, mais alto será o nível de sumarização dos dados. Não é isso, pessoal, né? Nós já aprendemos, já foi debatido aqui, que quanto maior for o nível de detalhe, menor será o nível de sumarização. É inversamente proporcional. Porém, quanto maior for o nível de detalhe, maior será a possibilidade de o sistema responder a qualquer tipo de consulta. É justamente aquilo que nós falamos sobre a questão do grão mais detalhado e o grão mais sumarizado, né? Aquele embate lá no início da apresentação. Por isso que a questão está errada no início, lá na questão do inversamente proporcional. Se eu aumento o nível de detalhe, eu vou abaixar o nível de sumarização. Em uma reunião técnica sobre a construção de um data mart de vendas de uma empresa, discute-se o nível de detalhamento dos dados dentro de um banco de dados. Bom, isso aí com certeza é granularidade. Ferramentas de OLAP são aplicações que permitem uma visão dos dados por meio de perspectivas múltiplas, ajudando aos usuários a tomar decisões através da utilização de uma série de operações básicas que permitem a navegação pelas dimensões do hipercubo de dados definidos no Data Warehouse. Qual das seguintes descrições reflete corretamente uma propriedade das operações das ferramentas de OLAP? Pessoal, eu trouxe somente duas letras da questão, porque as outras falavam de outras operações. Não é o foco da nossa apresentação. Eu trouxe somente as letras que falavam justamente da gente colocar a nossa dica em prática. Então, letra A. A operação de roll-up ou drill-up diminui o nível de detalhamento da informação e não é limitado pelo grão máximo, pois os dados podem ser agregados mesmo após se chegar a este limite superior. A operação de drill down permite aumentar o nível de detalhe e não é limitado pelo grão mínimo, pois os dados podem ser desagregados mesmo após se chegar a esse limite inferior. Como nós aprendemos, quando a operação de roll-up ou drill-up, ele realmente diminui o nível de detalhamento, aumentando o nível de sumarização. E ele não é limitado pelo grão máximo, porque a gente pode fazer, mesmo chegando, né, ao limite superior do grão máximo, nós podemos jogar uma função agregadora e trazer mais informações agregadas. Perfeito? Já com o drill down, ele vai aumentar o nível de detalhe. Perfeito, tá correto. Mas ele é limitado pelo grão mínimo. Não tem como a gente desagregar uma informação tipo o grão mínimo por dia e a gente vai desagregar para pegar uma informação por, sei lá, por hora, por minuto. Não tem como. Se você definiu o grão mínimo, é aquilo ali e acabou. É o limite. Perfeito? Então, galera,
Espero que vocês tenham aprendido assim comigo mais um item importante que sempre está caindo em concurso. E para ficar claro e certo que granularidade e detalhamento são níveis inversamente proporcionais. Então é isso. Se a banca colocar um gabarito discordando disso, podemos utilizar as referências que eu coloquei aqui nessa apresentação para entrar com recurso. Perfeito? É isso aí e até a próxima.